Passaram-se 5 minutos, né? Então já deu tempo de tolerância, certo? Então, a gente vai iniciar um novo módulo lá naquela apostila agora vai Enem, que eu acredito que a gente pode chamar de unidade 2, né? Não fala, pelo menos aqui na minha não tem essa subdivisão, mas nós vamos iniciar o contexto que trata de diversidades, especificamente diversidade religiosa. Então, esse tópico aqui, ele está dividido entre diversidade religiosa e diversidade de gênero. Quando a gente busca algumas referências nas provas do Enem anteriores, é difícil não encontrarmos alguma questão que trate sobre diversidade, sendo ela diversidade religiosa ou diversidade de gênero. Pelo menos uma ou duas questões tem, tá? Então, eles sempre colocam uma situação onde ocorreu talvez um conflito de diversidade, algum desentendimento, digamos assim, alguma situação no qual ocorreu uma falta de aversão em relação à religião do outro, e perguntam o que aconteceu, se foi a questão de liberdade religiosa, se foi infringida, se não houve aí essa pluralidade religiosa. Então, é dentro desse aspecto que as questões de Enem são direcionadas à diversidade religiosa. Então, lá na apostila de vocês, eu sei que a paginação de vocês é um pouco diferente da nossa, de professores, mas é no capítulo lá que já inicia falando sobre contexto de diversidade. Pelo menos para mim aqui a página é 42, aí eu não sei como que funciona a paginação para vocês. Mas eu coloquei aqui, fiz um levantamento de dados a mais e coloquei para vocês, né, no modo de apresentação aqui, para ficar mais fácil a dinâmica da aula. Então, muitas vezes a gente se pergunta, se questiona o porquê estudar sobre diversidade religiosa e o porquê estudar sobre as religiões na sociologia. Sociologia, basicamente, é a compreensão do comportamento humano, compreensão social. Né? Então, se eu falo de uma compreensão social do porquê as pessoas fazem determinadas coisas, eu vou buscar as suas vertentes religiosas, porque a religião ela também estará direcionada à organização de pessoas, organização de grupos. Vejam que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que segue uma religião evangélica, talvez, ela vai se relacionar muito mais com as pessoas daquele âmbito. Pessoas que são católicas acabam também se relacionando com pessoas daquele grupo. Então, a sociologia ela busca entender por que essas relações acontecem e por que elas se dão. Então, se nós buscarmos um pouco de uma base referencial histórica, nós vamos ver que o ser humano ele sempre sentiu a necessidade de se guiar de acordo com algum princípio ou de acordo com alguma crença. Então, desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele tem essa necessidade. Tanto que se nós formos buscar lá em princípios de civilização, nós teremos as referências lá da Grécia. E já desde aquele momento, nós vemos que eles tinham a vontade e a necessidade de cultuar aos deuses. Naquele contexto, temos lá o deus da água, o deus do fogo e assim por diante. Então, o ser humano ele sempre de direcionamento. Então, hoje, nós temos uma amplitude maior desses princípios religiosos, inclusive hoje nós temos os grupos que também não aderem a nenhuma religião, que são os tidos ateus, mas que a grande maioria da população, não somente aqui do Brasil, mas a população mundial, tem uma fonte de direcionamento, uma busca de direcionamento para algo que possa dar conforto ou respaldar em algum sentido. Então, se nós buscarmos em termos legais, a gente já vai encontrar essa questão da diversidade religiosa explícita na Declaração Universal dos Direitos Humanos, através do seu artigo 18, que diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino,
pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, cabe a si mesmo, cabe a seu propósito de vida, a sua ideologia, discernir que religião seguir. Então, até da infância até a adolescência, nós somos direcionados nesse campo religioso, principalmente pela família, né? Então, a religião que os pais seguem, normalmente acaba sendo a religião que os filhos seguem. Mas, a partir do momento em que se cria essa independência e essa autonomia, cada um acaba buscando e direcionando critérios um pouco diferentes, né? Então, não se segue necessariamente essa busca daquilo que os pais já ditavam e pré-determinavam. Da parte específica do nosso país, nós também temos alguns pontos específicos que são direcionados também à diversidade religiosa, que é a nossa regência maior, que é a Constituição de 88, através do artigo 5º, nos incisos 6, 7 e 8, onde diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Né? Inclusive, a questão da inviolabilidade do culto em locais específicos, nos templos, a gente pode perceber na hora da celebração. Digamos que uma pessoa ela comete um ato infracionário, um crime, se ela quiser se esconder dentro da igreja, a polícia ela não pode chegar e, por achar que essa pessoa está lá dentro, entrar nessa celebração. Então, a polícia ela tem que esperar a celebração acabar. Haja visto que, se não for em flagrante, obviamente, que se for flagrante pode entrar. Mas, se acontecer alguma situação e a pessoa querer se esconder dentro da igreja, ele estará respaldado pela lei. É assegurada, nos termos da lei, também a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares da internação coletiva, que é o caso das pessoas que ficam presas, né, dos detentos, dos presos. Então, eles têm assegurado por lei a visita de padres ou pastores, ou afins, né, dependendo da religião que ele segue. Até mesmo nos hospitais é permitida a entrada de cunhos religiosos para pregar a palavra, digamos assim, e ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que isso significa? Que eu tenho o meu direito diante da justiça garantido mediante a religião que eu sigo. Um exemplo disso são as pessoas adventistas, que nós sabemos que, acho que depois do meio-dia, não sei, meio-dia, 5 horas da tarde, eles não desempenham nenhuma atividade mais, eles guardam esse período até o sábado do dia seguinte. Então, isso é assegurado por lei. Inclusive, né, no caso, se tem professores adventistas na escola, eles não recebem aula depois do meio-dia, né, porque tudo isso é assegurado por lei. Vocês podem observar isso também nas provas externas, aí, provas, por exemplo, do Enem. Se tiver um sabatista, que é o adventista, ele vai ficar numa sala lá separadinho, né, ele não vai ter contato com ninguém até dar sábado às 5 horas da tarde, que daí que ele vai começar a realizar a prova do Enem. Se no caso vocês não são adventistas, vocês vão estar fazendo lá na outra sala, e ele vai estar numa sala lá separado esperando. Então ele vai ficar mais tempo ali aguardando para realizar o Enem. Dando continuidade, a religião ela pode ser entendida como resultado da busca das pessoas no decorrer da história por uma resposta sobre o sentido e a origem da vida na natureza do universo. Essa vontade e essa necessidade de segmento, de direcionamento independente da sua convicção. Por isso é que não encontramos apenas uma religião, mas várias religiões, pois cada uma delas nasceu em lugares e épocas diferentes. Atualmente, as religiões são comunidades ou grupos de pessoas reunidas em torno de uma mesma crença e que põem em prática os ensinamentos e valores anunciados a essa crença. Então, tudo também depende muito
do período em que se vive, vamos dizer assim. Se nós pegarmos os primórdios lá, que predominava mesmo era somente o protestantismo, lá o catolicismo. Depois nós temos a inserção dos grupos religiosos, as pessoas de cunho evangélico, e nós temos já algumas outras especificações, e cada um conforme o seu propósito de vida, conforme as suas orientações e seus direcionamentos, sempre um direcionamento em busca do bem, digamos assim, de um caminho correto, diante do mundo social, do mundo que nós vivemos. Existem várias formas de se relacionar com Deus em cada religião. Essas formas de se relacionar são os costumes daquilo que é feito dentro da celebração, no momento em que se tem esse contato próximo com Deus. Esse relacionamento ele pode ser comunitário, através de cultos, das celebrações, através das orações particulares, do compromisso em viver os ensinamentos da religião. Então, nós também temos as religiões que buscam os rituais, que são meios de se organizarem para fazer uma celebração. Muitos incorporam a questão da dança, da gestualidade, de alguns símbolos, que nem no caso da Igreja Católica, o cálice, o vinho, de alguns grupos evangélicos, a questão da ceia. Né? Então, cada religião ele vai ter essa forma de se aproximar com esse propósito de ter esse contato mais íntimo, mais intrínseco com Deus. Esse relacionamento também pode ser pessoal, por meio da oração, da contemplação, da leitura dos textos sagrados, no caso a Bíblia, e da prática pessoal dos valores. Né? Então, é o famoso falar lá dentro da igreja, eu prego uma coisa, porém fora da igreja eu sou outra coisa. Então, é dentro dessa lógica que a gente vê esse sentido, né? A perpetuação dos valores pessoais. As várias formas de se relacionar com Deus levam à prática da caridade, ao cuidado com a saúde, à participação em celebrações e rituais. Então, agora que nós temos alguns aspectos comuns dentro dessa subdivisão da diversidade religiosa. Quais são tais aspectos? Nós temos a doutrina, a teologia, a comunidade religiosa, os ritos e cultos, os templos e a questão da religiosidade em si. Então, o que consiste a doutrina? É o conteúdo que explica a origem e o sentido de tudo. Por exemplo, a palavra dos sábios, a revelação que os profetas receberam de Deus, segundo o que está escrito nos livros sagrados das diversas religiões. Então, a doutrina é o princípio de como aquela religião surgiu, para dar um direcionamento à compreensão do mundo ao qual nós vivemos. Né? Então, se nós pegarmos as famosas escrituras como são salientadas, a Bíblia, a gente vai ter essa explicação e essa explicitação de como tudo surgiu. Então, a partir dessa doutrina é que as pessoas tomarão as suas condutas. Lembrando que de religião para religião também se diferem essas escrituras. Temos a teologia. Inclusive, nós temos um curso de graduação superior específico na área de teologia, para quem quer se aprofundar nisso, né? Que a teologia consiste na atualização da doutrina feita pelos estudiosos. Os teólogos, eles estudam e interpretam os textos sagrados, atualizando os ensinamentos para os nossos dias. O que isso significa? É pegar o que está escrito, por exemplo, na Bíblia, e incorporar nessa realidade. A exemplo do questionamento. O que será que Jesus diria sobre as formas de discriminação? Então, se Jesus viesse, ele retornasse à Terra hoje, como que ele iria agir mediante as situações de discriminação? Que conduta ele tomaria com base nas Escrituras? O que Buda, que é o representante do mal do budismo, diria em relação às guerras que ocorrem no mundo todo? Se ele estivesse presente entre nós, com base nas escrituras budistas, o que ele interpretaria sobre tudo isso? E o que Maomé diria sobre a justiça, sobre as formas de atuação da justiça
das formas que ocorrem hoje, né? Então, é justamente buscar essa referência teológica, essa doutrina lá do passado, e incorporá-la nas nossas necessidades. Temos também a comunidade religiosa, que nada mais é do que os grupos de pessoas que seguem determinada religião. Então, em grupos específicos, com costumes e atitudes específicas, de acordo com aquilo que aquele grupo religioso prega. A exemplo disso, nós temos aí os muçulmanos, cristãos, que dentro dos cristãos entram os católicos, protestantes e ortodoxos. Aí temos judeus, budistas, esotéricos, umbandistas e uma grande gama de outras comunidades religiosas. Os ritos e cultos são as maneiras de usar, que são utilizadas para expressar a fé. Então, muitos, como eu disse, vão apenas à celebração, ao culto, onde tem as orações, os cânticos. Aí nós temos religiões mais específicas que fazem essa incorporação física um pouco maior, onde tem essa representação física maior. Aí há alguns exemplos de situações que são realizadas através dos ritos e cultos. Temos o batismo, o culto da palavra, a missa, a ceia, a oração, jejum, banhos especiais, ofertas de alimentos e assim por diante, né? Então, no passado, inclusive, se nós formos buscar referência ao que acontecia no passado, ao que acontece hoje, algo que era específico era a oferenda de animais, né? Então, se pegava um animal vivo e matava naquele momento para ofertar aos deuses ou ao Deus, assim por dizer. Então, hoje já é um costume que não é mais permitido, até por questões bem específicas, né? Mas era algo muito comum naquele período. Então, tudo depende também dessa questão de se aplicar à realidade de cada um. Aí nós temos o templo, que nada mais é do que o espaço onde as pessoas se reúnem para manifestação dessa questão religiosa. Então, depende muito da religião em si para a forma como será chamada cada templo. Então, para cada religião, um nome específico. Comum deles, obviamente, é a igreja. Aí nós temos sinagogas, mesquitas, tendas, terreiros, salão e assim por diante também, conforme cada religião será a denominação de cada templo. Estes são elementos básicos que vão compor a religião. Então, cada religião ela terá esses elementos, porém com uma nomenclatura e uma diversidade bem específica de acordo com aquilo que eles pregam e com aquilo que eles seguem. A religiosidade, ela é uma experiência interior de cada pessoa com Deus, e ela pode ser compartilhada com um grupo ou com uma comunidade através dos símbolos religiosos. Então, vamos pegar um exemplo da questão de simbologia religiosa. A exemplo, o catolicismo, a cruz, imagens de santos, né? Então, já tem religiões que condenam a cultuação à imagem de santos. Então, tudo vai depender da ideologia e do propósito de cada grupo religioso. Essa experiência pessoal pode ser vivenciada por meio das orações, das atitudes, dos comportamentos, distinguindo o que é bom, o que é ruim para consigo mesmo e para com o outro e para a sociedade e a natureza. Então, por exemplo, como que eu posso empregar isso na realidade ou naquele grupo no qual eu estou inserido? Através do cuidado com a própria saúde, o respeito pelo outro, ações de solidariedade, o não desperdício de alimento e água, a preservação do meio ambiente. Então, não basta somente seguir esses princípios religiosos, mas colocar tais ações em prática. Assim, desde o início, como mencionei no início da aula, o ser humano busca esse direcionamento, ele, em conjunto, ele elabora tais histórias, tais narrativas, para tentar explicar e entender e compreender a figura divina, a figura que todos têm em mente aí, que é Deus. Apesar de, como eu disse, muitos têm uma forma de interpretação diferente de outros.
A respeito disso, pegando lá na apostila de vocês, como eu falei na unidade específica sobre diversidade religiosa, quero só destacar que aqui trata também do Estado brasileiro, como um Estado laico. Isso significa que o nosso país ele não interfere nas formas de escolha de religião. Quando tratamos, então, dessa complexidade das crenças, nós estamos muitas vezes enfrentando situações de dificuldade, de tolerância e respeito às diversidades religiosas. Justamente por conta disso, nós nos deparamos com diversos conflitos religiosos, que são as guerras, que têm ao entorno disso tudo um contexto religioso por detrás dela, que é o famoso não aceitar a religião do próximo, né? Gerando, assim, tais conflitos. Um exemplo histórico que a gente pode tomar como a falta de aceitação, digamos assim, da religião ao próximo, é o conflito que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, onde o partido nazista, o partido de Hitler, ele era totalmente contrário às ideias disseminadas pelos judeus, né? E como consequência disso, Hitler ordenava que todos os judeus fossem assassinados brutalmente. Então, essa intolerância religiosa, ela é muito presente e nós conseguimos percebê-la ainda no nosso país, no Brasil, que é justamente a intolerância e a falta de reconhecimento, talvez, das religiões de cunho afrodescendentes, que são as famosas religiões direcionadas à Umbanda e ao Candomblé. Então, é uma forma de religião? É uma forma de culto? Porém, tem uma aversão ao modo como eles manifestam isso. Por quê? Porque é algo que não está enraizado aos costumes da grande maioria dos brasileiros. Da mesma forma que algo que tem se disseminado muito no nosso país, que é o espiritismo, que é algo relacionado à religião espírita, também tem sido muito condenado no nosso país. Porém, é uma forma de ideologia e de busca de paz espiritual. Da mesma forma que existem muitas pessoas que são intolerantes aos grupos que se declaram ateus, que não acreditam nessa presença divina. Nós também temos um tipo de intolerância aí, porque eles também têm o modo de vida e o modo de observar e analisar essa organização espiritual, que para eles não existe essa presença divina, não existe um Deus e não existe uma vida posterior, assim como a maioria das outras religiões pregam. Então, hoje, no país e no mundo, nós temos diversas religiões, né? Então, cada uma delas tem a sua complexidade e a sua forma de organização, tanto estrutural como teológica, né? Então, eu peguei as referências da apostila de vocês e trouxe algumas dessas que são tidas como as principais religiões e manifestações religiosas no mundo. Então, nós temos, primeiro, o judaísmo, que são os judeus. Aqui eu tenho a questão das principais simbologias aos quais eles utilizam nos momentos de convívio e de ritualização. O cristianismo, que são os católicos, o catolicismo, né, trouxe o principal simbologia, que é a cruz. O islamismo, que é essa meia-lua com a estrela, né? Então, aqui é uma das principais formas deles exaltarem ao Deus que eles têm como definição, ao Deus Alá. O hinduísmo, né, inclusive, há muito tempo atrás, não sei, uns 10 anos talvez, passou uma novela lá na Globo que tinha como principal referência o hinduísmo. Ainda tinham algumas manifestações sobre a forma de organização dessa religião, onde o principal deus é Krishna, que a Krishna é essa coisa aqui com um monte de mãozinhas.
O budismo, que é uma referência oriental, onde a principal filosofia deles é esse encontro espiritual consigo mesmo. Inclusive, muitos monges budistas, eles pregam o silêncio absoluto, então eles preferem não se comunicar com outras pessoas do mundo exterior. Confucionismo que é um pensamento e uma religião advinda da China, que muda a forma de compreensão e análise da vida, do comportamento humano. O shintoísmo, que também é muito popular nos países orientais, que direciona a vida em si com o contato com a natureza, né? Então, para se estabelecer uma relação mais íntima entre os elementos naturais. O taoísmo, perdão, que quem conhece aí algumas simbologias de animações que trazem esse símbolo aqui desse círculo, onde também tem uma relação mais íntima com elementos da natureza. Temos aí as religiões africanas, que temos a manifestação do vodou. Vodou aqui que não é, pessoal, aquele negócio de pegar um bonequinho e furar para tentar atingir outra pessoa. Não é uma religião, não é essa simbologia, mas sim uma religião de fato, onde a principal característica na hora da celebração são as danças e as gesticulações físicas. O candomblé, que temos a maior parte dos adeptos dessa religião do nosso país no estado da Bahia. Também, dessa mesma forma, a Umbanda, que tanto o candomblé quanto a Umbanda, eles são muito próximos, trazem vertentes de celebração bem semelhantes, e trouxe também, que não está lá na referência de vocês, mas, como eu disse no início da aula, justamente por ser uma manifestação que tem crescido bastante no nosso país, o espiritismo. Então é isso, pessoal. Aí a atividade de vocês hoje, justamente por não interferir, de não querer interferir naquilo que vocês têm de convicção religiosa, vocês vão produzir um vídeo. Nesse vídeo, vocês vão responder a esse questionamento. O que significa religião para mim? Então, como que vocês vão fazer esse vídeo? Vocês tanto podem fazer um vídeo de vocês mesmos falando, explicando o que é a religião para vocês. Contudo, se vocês não se sentirem à vontade para fazer o vídeo de vocês mesmos falando, tá, explicando, vocês podem fazer uma montagem aí de uma edição, colocar a imagem daquilo que vocês têm mais convicção religiosa, ou seja, da religião que, digamos assim, vocês sigam, e expliquem lá em meio a palavras o porquê que essa religião ela é tão importante para vocês, quais são os pontos que fazem com que vocês tenham convicção a isso, tá? Então, eu já não coloquei nenhum questionamento, não pedi nada muito específico, para deixar que vocês exponham o ponto de vista de vocês em relação ao que é religião e a importância da religião para cada um de vocês, talvez até mesmo para a família de vocês, ok? Tá, então, a aula de hoje é isso, né? Então, peço sim que vocês deem sempre uma recordada, justamente porque, como eu disse, essa é uma temática e uma problematização muito recorrente nas provas do Enem, tá? Então, sempre colocam esse contexto para designar o que aconteceu naquela situação, por que nós temos tantas pessoas intolerantes em relação à religião e ao pluralismo religioso, justamente devido ao fato de morarmos num país onde a gente tem uma gama e uma enorme amplitude religiosa presente em nosso meio, ok? E a atividade é essa, é a elaboração desse vídeo, seja vocês próprios explicando, falando, ou fazendo essa edição conforme eu falei para vocês, tá bem? Então é isso. Alguma dúvida, algum comentário, pessoal? Algum questionamento?
Bom, então, nos vemos na sexta-feira, novamente, vamos novamente discutir a questão da diversidade de gênero. Também é algo explícito e é algo que tem aumentado muito no nosso meio, que é algo que antes era um clichê, digamos assim, que nem se falava, mas que hoje é algo bem comum e bem recorrente em nosso meio social, ok? Então é isso, pessoal. Um bom descanso, um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.